Segunda fase do modernismo brasileiro. O Ciclo do Sul. Turma 313. Participação especial 314. Érico Veríssimo, primeira fase. A primeira fase das obras de Érico Veríssimo faz parte da segunda geração modernista, de 1930 a 1940, cujo projeto literário priorizava, entre outras questões, o engajamento dos autores e suas reflexões a respeito dos problemas sociais no Brasil. O romance Clarissa é o marco da primeira fase de Érico Veríssimo. Porto Alegre vira seu cenário e o perfil psicológico da personagem é dissecado ao longo da obra. Uma análise social completa do drama, retratando as diferenças socioeconômicas, é feita em Caminhos Cruzados, um romance de completo cunho de abrangência do espaço geográfico que compõe o social. Já em O Resto é Silêncio, nota-se o início de transição para uma segunda fase. Isso se reflete quando o autor explora a reação de 7 diferentes pessoas ao suicídio de uma jovem. Primeira fase. Visão lírica e otimista, provinda da burguesia. Com linguagem tradicional, Veríssimo não deixa de lado o seu olhar crítico sobre a pequena moderna aristocracia. Primeira fase, romance urbano. Obras: Clarissa, Caminhos Cruzados, Um Lugar ao Sol, Olhai os Lírios do Campo, Saga e O Resto é Silêncio. As obras desta fase registram a vida da pequena burguesia porto-alegrense, com uma visão otimista, às vezes lírica, às vezes crítica e com uma linguagem tradicional, sem maiores inovações estilísticas. Desta fase, destaca-se Caminhos Cruzados, considerado um marco na evolução do romance brasileiro. Nele, Érico Veríssimo usa a técnica do contraponto, desenvolvida por Aldous Huxley, de quem fora tradutor, e consiste em mesclar pontos de vista diferentes do escritor e das personagens. Olá, meu nome é Ana Júlia, sou da turma 313 e no podcast de hoje eu vou falar sobre Érico Veríssimo, que é um dos escritores brasileiros mais populares do século XX. Sua forma de apresentar histórias por meio do cinema proporcionou uma nova abordagem à literatura brasileira. Sua escrita simples o tornou um excelente contador de história e um dos grandes expressores da ficção moderna. A segunda etapa começou com o romance Saga, de 1940, apresentando reflexões sobre a guerra. O protagonista, Vasco Bruno, é um brasileiro alistado nas Brigadas Internacionais. Narrado em primeira pessoa, parece um diário de experiência, contando o sucesso ou o fracasso do protagonista como um lutador da Guerra Civil Espanhola. As obras dessa fase registraram a vida da pequena burguesia de Porto Alegre como uma perspectiva otimista, às vezes lírica e às vezes crítica, com contradições de linguagem e sem grandes inovações estilísticas.
Érico Veríssimo, terceira fase. Érico Veríssimo foi um escritor gaúcho expoente da literatura brasileira. Érico Veríssimo viria a ser possivelmente o maior escritor gaúcho de todos os tempos. A alcunha se deve, pois, ainda jovem, Veríssimo lia grandes nomes do cenário literário. Tudo isso enquanto ainda estava cursando o colégio, até abandoná-lo em 1920, aos 15 anos de idade. Foi então aventurar-se no ramo dos negócios, onde trabalhou em um banco, firmou uma farmácia e completou sua renda com aulas de literatura em inglês. Após a falência de sua farmácia, em 1931, é chamado para compor o corpo editorial da revista Globo. Érico Veríssimo foi um importante escritor para o modernismo no Brasil. As características de suas obras costumam se dividir em 3 grandes fases: a primeira, segunda e a terceira. A terceira fase já é apresentada com mais condolidade de uma fase política de Veríssimo. O senhor embaixador é um exemplo. Assim como O Prisioneiro, o objetivo do autor era aliar as causas de guerra e racismo que predominavam no período. Características de Veríssimo na terceira fase. Escrita durante a ditadura militar, tratava uma denúncia do autoritarismo. Além disso, denunciava-se também a violação aos direitos humanos do período. Além de que Érico era um grande escritor, tradutor, conferencista, professor. Ele era humanista e dono de grandes obras. E sua obra-prima foi Olhai os Lírios do Campo, que é considerado um dos melhores romances brasileiros. Isabelle Carini, professor Josué Pereira de Lima, terceiro bimestre.